Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político, como acontece todos os sábados neste horário. Hoje, participando do Cenário Político, a presidente da Câmara, vereadora Andresa Furino. É um prazer recebê-la aqui novamente. Prazer é meu, obrigada pelo convite. É sempre uma boa oportunidade para bater um papo, falar com a população. A gente sabe que a audiência é grande, né, Paulinho? Então a gente agradece a oportunidade por estar aqui mais uma vez na casa da TV Educadora, no programa Cenário Político. E nós temos procurado, vereadora, fazer um intercâmbio realmente entre os vereadores, prefeitos da nossa região através do programa Cenário Político. E por essa razão é com uma enorme satisfação que nós estamos recebendo o vereador de Brodowski, Fábio Severo, que inclusive está liderando as pesquisas. Daqui a pouco nós vamos falar para ser lançado a prefeito de Brodowski, numa dobradinha com o Aleph, que esteve aqui. Boa tarde, é um prazer recebê-lo, viu, Fábio? Boa tarde, Paulo, é um prazer meu estar aqui, uma honra. Agradecer a vereadora Andresa também da cidade de Batatais, que não é fácil ser vereador, ainda mais na cidade de Batatais, mas é uma honra estar aqui. E estamos à disposição aí para poder falar um pouquinho da nossa querida Brodowski lá. Perfeito. Inclusive, Batatais está com 4 mulheres hoje na Câmara Municipal, tá certo? Com a presidente, a segunda secretária conduzindo a mesa, a vereadora Marilda como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e assim por diante, tá? Quer dizer, as mulheres aos poucos, viu, Fábio? Estão ocupando os seus merecidos e devidos lugares. Diferente de Brodowski também, eu também incentivo muito a mulher na política. Como a gente estava falando aqui antes de começar, eu gosto de montar grupos políticos lá na cidade. E eu sempre estou buscando convidar mulheres para a política. E, infelizmente, Brodowski não tem essa aptidão para a política ainda. Mas eu acho muito bonito e a mulher tem uma visão diferente da cidade, precisa representar. Infelizmente, Brodowski, a gente só tem uma mulher lá, a Márcia Frato, uma excelente vereadora, está com o meu partido, a gente que lançou ela para vereadora lá na cidade, é uma honra ter ela lá na nossa casa lá, mas eu também acho muito pouco, eu acho que o Brodowski merecia mais mulheres na política. Com certeza. Andresa, eu nunca te perguntei, né, até para assim, igual a minha curiosidade. Você ficou durante muito tempo já, é o terceiro mandato seu já esse, é o terceiro mandato, sempre como vereadora combativa, né, debatendo os assuntos, com antagonismos, inclusive de ideias e tudo mais, e de visão da política partidária e assim por diante. E aí, de repente, você vira presidente e passa a dirigir a edilidade. Como é que está sendo para você conciliar todos os interesses tão distintos que ocorrem dentro de um legislativo, como é o caso de Batatais? Paulo, não é fácil. Eu me esforço demais para cumprir o meu papel como vereadora, brigando, defendendo a população e agora como presidente da Câmara, defendendo os vereadores, defendendo a instituição que eu sou apaixonada. É uma honra muito grande estar presidindo a casa. E eu falo que não é fácil pelo momento que eu assumi. Foi um momento que a gente perdeu vários servidores. O nosso diretor administrativo, ele ficou na casa há quase 40 anos. Então tinha uma experiência diferente, o Ercílio, Danilo ali na questão de compras, licitação e vários outros. Eu assumi com 12 servidores a menos. Então acaba sendo aquele desafio muito grande e também uma oportunidade de aprendizado. Cada dia eu aprendo um pouquinho com os servidores ali da casa. É um pessoal muito comprometido. Os servidores ali da Câmara, eles são muito bons e dá um respaldo total para os vereadores. Como presidente, ter uma equipe daquela para contar, então acaba dando uma segurança, mas não deixa de ser um desafio muito grande. Mas e a conciliação nos debates do plenário, né, Fábio? É que pega. Como é que tá para você? Está tendo tranquilidade? A Câmara está numa posição, pelo menos ainda, cômoda, calma, porque o ano que vem é eleição, aí vira tudo. Que vem, né? Começa o bicho pegar, como a gente fala, né, Paulinho? Entendi. Na parte política, eu acho que depois da pandemia, o que aconteceu ali na Câmara? Uma vontade muito grande e unânime de voltar a crescer, ajudar o comércio, ajudar as empresas. Você percebe pelo número de comissão que está tendo ali na Câmara, comissão de estudo, que normalmente é composta por 3 vereadores.
Então, aumentou demais o número de comissões. Então, eu percebo ali que esses embates, aquela briga, aquela discussão mais fervorosa que a gente tinha, hoje ela diminuiu. Mas eu acho que foi por conta do tempo da pandemia, todo mundo com aquela vontade de fazer a diferença ali na casa. Não, agora a gente precisa ajudar a cidade. O distrito industrial precisa sair, a gente precisa cobrar investimento na água. Então, a Câmara em si, os vereadores em si, eles estão mais alinhados, tem uma disputa um pouco menor. Claro que não deixa alguns debates ali mais fortes, a questão de direita, esquerda, situação e oposição. De vez em quando isso é bom também, que serve de aprendizado também, então acaba valorizando o legislativo, tem um monte de ideia diferente. Mas eu percebo nesse mandato um alinhamento maior entre os vereadores. E não acho que é um alinhamento maior pela prefeitura. É por causa da situação? Não, eu percebo, porque se fosse só por conta de ser situação, não ia ter tantas comissões de estudo. Perfeito. Eu percebo uma vontade diferente. É claro que, como tudo, tem as exceções, né? Com certeza. Sempre tem uma situaçãozinha ou outra ali. É verdade. Ô, Fábio, você como professor, eu gostaria, porque você sai, né, da iniciativa privada, assim, da sua profissão e tudo mais, entra para o legislativo, para a vida pública, né, como político e tal. Como professor, como é que você analisa, como você enxerga o nível tanto cultural como moral da política brasileira, principalmente aqui no nosso interior? Ô Paulo, é bem diferente do que a gente assistia, via como professor e depois passa do lado político. Hoje, na política, é muito difícil realizar as coisas. Tem obstáculos compridos, longos, para se chegar àquele destino final. Às vezes a gente está de fora, eu estava lá como professor, eu falei assim, então coisa simples. Hoje o Brodowski sofre com falta de sala de aula. Tem o terreno lá, Brodowski tem um capital muito grande e construir 2, 3 salas lá para nós parece ser simples. E não é chegar lá, contratar o pedreiro, meu amigo, e construir. Tem uma burocracia muito grande. Então, a grande dificuldade hoje que eu vejo como vereador é essa burocracia, essa demora para realizar as atividades que precisa. Então, é muito fácil quem está de fora criticar, mas é coisa simples, consertar um banheiro na escola, consertar um telhado que está pingando lá. Só que não é chegar amanhã cedo, manda o cara ir lá arrumar, não é assim. Tem que contratar uma empresa, tem licitação, dentro da licitação lá, Brodowski, tem muitos embates, uma empresa impugna a outra, e para explicar isso para a população é difícil, a população não entende isso daí, que duas empresas estão impugnando na justiça que não tem nada a ver com a prefeitura. Uma embate por documentos apresentados por outras lá, que quer ganhar. Isso daí vai demorando. Termina o ano. A gente sofreu agora com os uniformes lá em Brodowski. Lá em janeiro, a gente conseguiu uma verba de R$200 mil para comprar o uniforme. Acabou entregando agora, semana passada. E essa semana o aluno nem sujou o uniforme ainda porque entrou de férias. Então parecia ser a coisa mais simples. Um uniforme é R$17. Só que não é um uniforme. Brodowski tem 7 mil alunos. Deu 2 camisas para cada um. Somou o montante lá, foi confeccionado quase 200 mil. E as empresas disputam isso daí para participar dessas licitações. E isso demora. Aí a população fica cobrando, Fábio, você não conseguiu dinheiro, o prefeito conseguiu dinheiro, cadê os uniformes aqui? Então, assim, moralmente, Paulo, é triste, é diferente do que a gente enxergava fora da política. Lá em Brodowski acontece como aqui em Batatais, que o ensino municipal, ele se sobrepõe, inclusive, ao ensino do Estado, ao colégio do Estado, que realmente não manda recursos, não cuida dos seus professores com salários dignos, decentes, porque aqui em Batatais o ensino municipal vai até muito bem, por sinal. Sim, não, o Brodowski infelizmente caiu muito, nosso IDEB lá diminuiu bastante, a gente fica até chateado, porque o nosso prefeito também é professor universitário, ele já foi professor de ensino médio lá em Brodowski um bom tempo, hoje ele foi bem votado, porque é o professor José Luiz Pérez lá, mas infelizmente na administração dele, não sei se foi as escolhas do secretário que ele colocou lá, no passado, deixou a desejar muito, então nosso IDEB caiu demais. A desvalorização do professor, Brodowski está muito, muito atrás, tá? Teve que brigar até o último minuto para dar
o salário digno de carreira deles lá, que eles têm por direito do governo do estado. Então a gente sofreu bastante com isso aqui. Agora, recentemente, no início do ano, ele pôs uma secretária independente de política. Essa secretária que está lá... Técnica, né? Técnica. Ela não é apadrinhada por ninguém. A competência dela levou ela lá. Eu já sabia dessa competência que essa secretária tem lá, a Aureliana. Eu vou falar que ela está me surpreendendo, mas ela não me surpreende porque ela era capaz no passado. Mas dentro da educação, ela ganhou os professores e está conseguindo mudar um pouquinho o cenário da cidade de Brodowski. Mas igual a vereadora falou, na pandemia a gente sofreu bastante. O ensino dentro de casa, o aluno não aprendeu. Foi 2 anos perdidos na educação. Aí vínhamos com um secretariado lá que não colaborava com o professor, não tinha o professor junto com a educação da cidade, e isso dificultou bastante. E agora, esse ano, essa secretária está tentando colocar a casa em ordem. Está conseguindo, tá, Paulo? Perfeito. Mas, assim, 2 anos perdidos é 5 anos no retrocesso da educação do moleque. É verdade. Hoje o moleque está no 4º, 5º ano do ensino fundamental, não sabe fazer continha de dividir. E não é agora que a gente vai ensinar isso para ele. A matéria já passou, ele tem que ensinar a matéria de agora. Então é difícil também para o professor estar dentro da sala de aula lá. Perfeito. Andresa, nós estávamos conversando a respeito que aí você falou, eu uso muito essa frase, de repente o bicho pega, e pega mesmo em plenário nas discussões. Eu esqueci de te perguntar, não posso deixar passar batido, porque nós vamos entrar em conversa agora de reforma administrativa e concurso, mas eu quero te perguntar o seguinte: você já caçou a palavra de algum vereador lá, que extrapolou no plenário, desviou a conversa do projeto em discussão e começa a agressão paralela em assuntos que nada tem a ver? Porque acontecia muito na minha época, o presidente tocar dedo na campainha e caçar a palavra do vereador. Você já teve que fazer isso ou não? Está mais tranquila a nossa Câmara? Paulo, de vez em quando acontece uma situação ali de conversa no plenário, às vezes atrapalhar quem está fazendo uso da palavra, aí a campainha toca. Mas foram poucas vezes, porque uma coisa que as pessoas me cobravam muito e eu não tinha como explicar, mas hoje eu acho que eu explico com mais facilidade, é o seguinte: nossa, Andresa, eu cheguei lá no plenário, mas tinha tanta conversa, um vereador falando com outro, parecia uma bagunça, né? Eu falava, não, é assim mesmo, eles precisavam trocar, precisa ter essa troca de ideia para chegar no voto, né? Então as pessoas chegavam lá e via isso e se estranhava demais. Hoje eu consigo explicar para a população com tranquilidade o que é o parlamento. Exato. O parlar é o falar. Então, às vezes, as pessoas imaginam que cada um vai ficar sentadinho e usar a tribuna na hora certa. E não é assim. Às vezes, enquanto um está falando, o outro está articulando a aprovação de um projeto. Então, ali dentro do plenário, tem uma conversa constante, uma movimentação muito grande constantemente. Aí, quando eles dão aquela extrapoladinha, começam a falar um pouquinho mais alto, aí a campainha tem que tocar. E, às vezes, por distração no uso da tribuna, às vezes entra em alguma matéria que não é o momento de entrar do regimento, mas com tranquilidade. Eles também saem tirando sarrinho um na cara do outro ali, ninguém leva por mal, distrair. Agora, vezes. Fábio, você como professor, é óbvio, as suas vistas prioritariamente estão sempre mais voltadas para o setor da educação. Você já deu uma pincelada a respeito da educação municipal. Mas como um todo, a educação de Brodowski se encontra razoável ou ainda está muito deficitária, depende de muitas ações governamentais, principalmente assim, vagas de creche. Porque hoje o grande problema são as mães que querem trabalhar. Na verdade, o pai não dá conta do salário, tem que engrossar o salário familiar para o sustento da família e não pode trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças. E as creches estão faltando muitas vagas. Como é que está o Brodowski? Acho que você pode fazer essa afirmação. Parece que você conhece Brodowski detalhadamente. Realmente, a vaga de creche em Brodowski, tanto é que o prefeito tem até setembro para construir uma nova creche em Brodowski, senão ele vai ser multado, o CPF dele. Hoje, Brodowski tem um déficit de creche lá em torno... Posso afirmar mais que 200 vagas de creche. Hoje que a gente recebe de ligação de mãe desesperada, essa semana mesmo eu fiquei com dó de uma mãe lá que ela precisa trabalhar. Ela falou, Fábio, eu não quero jogar minha filha na creche lá, deixar ela, eu preciso trabalhar para dar um sustento melhor. Ela era arrimo de família. Eu até falei para ela, falei assim, vamos lá conversar com a promotora, com o juiz, ver se ela não consegue judicialmente uma vaga para você pela sua necessidade. Então o Brodowski hoje está muito deficitária de vaga de creche.
Hoje são mais de 200 vagas precisando. Brodowski hoje tem apenas 4 creches lá em Brodowski, todas elas praticamente com mais de 100 crianças, mas eu não sei se foi o Brodowski, por ser uma cidade próxima a Ribeirão Preto, ser uma cidade, eu costumo falar, dormitória, que o pai, a mãe precisa trabalhar e a criança precisa ficar na creche. Brodowski também cresceu muito a população, teve muitos loteamentos, muitos empreendimentos imobiliários em Brodowski, que trouxe a família de outra cidade para Brodowski. Então, hoje, a vaga de creche em Brodowski é assustadora. A gente nunca viu isso aqui. Ano passado, a gente já teve que entrar com uma ação, onde resultou que o prefeito tem que construir até agora setembro desse ano uma creche. E o que nos entristece hoje, sendo oposição, é que a gente não vê o prefeito nem fez a licitação para construir essa creche. Como a gente falou no bloco anterior, essa licitação demora, ainda mais a construção de uma creche, é mais de ano. Então a gente não sabe o que o prefeito vai fazer. Hoje a solução para Brodowski é contratar vagas de creches particular para poder pôr essa criança do município, que é de responsabilidade do município, para estudar. Então, na creche e na própria escola também, as salas de aula do ensino fundamental em Brodowski está lotada. Hoje um professor tem que dar aula para quase 30 alunos. Como que um professor vai ensinar um aluno a ler, escrever, alfabetizar um aluno com 30 alunos na sala de aula? É praticamente impossível isso. Dependendo do tamanho da classe, realmente é impraticável. Sim, hoje a formação do aluno, a própria lei fala que no máximo 22 alunos, estourando com 25 alunos, e todas as salas estão próximos ou passando de 30 alunos. Então, e lá em Brodowski não tem 2 professores, também fala, em Ribeirão, eu admiro o Nogueira lá em Ribeirão, que ele pôs 2 professores, eu não sei Batatais como que tá, mas Ribeirão tem 2 professores, principalmente na alfabetização dos alunos, onde poderia facilitar, mas Brodowski é um professor na sala de aula com 30 alunos, dificulta a professora, é muito desgastante para a professora. E com isso a educação está nos números do IDEB aí, que caiu bastante em Brodowski. Perfeito. Andresa, como presidente do Legislativo, o que você me fala de reforma administrativa e concursos? Reforma administrativa e concursos eu consigo te falar lá da Câmara, Paulinho, e falo com muita satisfação, porque aprovar uma reforma administrativa é sempre complicado e polêmico, porque vai falar de cargos comissionados, vão falar, tem necessidade de mais contratação mesmo, e nós conseguimos. A mesa diretora apresentou um projeto lá na Câmara de uma reforma administrativa e a gente conseguiu aprovar essa reforma administrativa. Então é um motivo de muita alegria poder falar da reforma administrativa. Nessa reforma que nós fizemos lá na casa, a gente preveu cargos novos. Por exemplo, contador, a gente só tinha o setor da contabilidade com o pessoal ali. Mas faltava contador, principalmente para acompanhar os vereadores da segunda comissão, que é um orçamento alto, sabe? Então, precisava. A gente conseguiu aprovar o cargo de contador. Nossa parte da contabilidade da Câmara, ela acaba sendo redondinha, mas o respaldo para os vereadores de um contador, para a gente ver o orçamento, ele fazia muita falta. Então, contador já é um cargo novo. Procuradores, né? Hoje a gente lá na Câmara, a gente só tem uma procuradora, que acaba sobrecarregando demais, que é a doutora Selma. Ela tem que dar os pareceres em tudo ali na casa, é licitação, é uma coisa... Atender os 15 vereadores, ficar atenta a prazo. Então, para uma pessoa só acaba... Então, nós criamos mais cargos de procuradores, tem um cargo de serviço geral que já existia, assistente legislativo. Então, esses 12 cargos que foram saindo, a gente vai repor, né? Assessor de imprensa, que é uma preocupação minha. Por quê? Porque acontece que a população, o Fábio falou, a realidade de lá é muito parecida com a nossa, né? É muito difícil a gente chegar... Eu vou te cumprimentar, já vou te cortar te cumprimentando, porque eu tenho insistido, isso já faz 24 anos, acho que eu deixei, não estou lembrado das contas, que eu deixei de ser vereador, que eu venho insistindo que a Câmara Municipal de Batatais precisava de um marketing mais eficiente,
para mostrar realmente o trabalho do vereador, coisa que não ocorre nas câmaras municipais de Batatais, Brodowski, Catinópolis, em lugar nenhum aqui na região, sim. com exceção das grandes cidades. A intenção da mesa é mostrar para a população o trabalho da Câmara, o trabalho do vereador, porque senão vai ficar sempre essa história, que o vereador vai lá só quando tem sessão, uma vez por mês, ganha muito para não fazer nada. E essa não é a realidade, é só quem passa por um cargo que tem o peso de uma cidade inteira cobrando coisas que muitas vezes, né, Fábio, nem é função do vereador. Então a gente precisa esclarecer a população. Também não adianta ficar falando, eles não sabem nada e não levar a informação. Então um assessor de imprensa vai estar levando para a população os trâmites, como funciona, o tipo de matéria, o que está sendo discutido. Tudo isso nós conseguimos aprovar na reforma administrativa. A gente já está muito adiantado na empresa que vai fazer o concurso. Eu tenho falado desde o comecinho do ano para a população, gente, já comece a estudar, porque o concurso é uma oportunidade de emprego, né? Eu acredito que em agosto, setembro, a gente abre esse concurso para a nossa população. Então, continue estudando, não perca essa estabilidade. No meio de uma dificuldade muito grande que a gente tem de emprego aqui, passar num concurso público é muito importante. Você tem aquele estágio probatório, mas depois você tem uma estabilidade. E você vai estar dedicando na sua cidade. Então, acaba sendo uma coisa muito importante, né? Então, em agosto, setembro, a mesa já espera soltar esse concurso com a criação desses cargos. Contadores, procuradores, serviço geral, assessor de imprensa, assistente legislativo, não são tantas vagas, mas acaba sendo pessoas técnicas que têm feito falta ali na Câmara Municipal, né? Então a gente está naquela expectativa e muito feliz em falar tanto da reforma como do concurso público, Paulinho. Ô Paulo, só para concluir, cara, pois não, a vereadora Fábio, falou vontade. Do marketing político da Câmara, que eu acho muito importante, porque se não tiver essa informação do assessor de imprensa, chega um projeto para a Câmara votar lá, mesmo que eu discuti lá dentro, que eu fui contra aquele projeto, mas aquele projeto passou porque a gente exerceu a maioria, aí a população lá na rua fala assim, aqueles vereador tudo votou aquele projeto, e a vereadora sabe que a gente sofre, a gente batalhou para tentar derrubar o projeto, e aí depois no final a gente é derrotado, mas a gente não é reconhecido pela nossa luta que a gente fez, e não onde falta esse marketing político aí dentro da prefeitura, dentro da Câmara. Não que a gente quer um marketing pessoal por Fábio crescer, não é isso que a gente quer, eu quero que mostre o trabalho de cada vereador lá, individualmente, como que votou, como que opinou aquilo lá. Se eu não tiver minha rede social e eu me expor aqui, a Câmara é considerada como todos os vereadores a mesma coisa. E acredito que aqui em Batatais não é, lá em Brodowski também não é. Lá em Brodowski, cada vereador tem um pensamento diferente e o que a gente respeita é isso daí, o pensamento de cada um. Infelizmente, a gente também sofre com isso daí, vereadora, que a gente não consegue, e a gente é tudo farinha do mesmo saco lá. Infelizmente, é muito triste. Eles generalizam, né, Fábio? Entendeu? E que na onde que entra o assessor de imprensa, e que eu acho um dos cargos mais importantes, não que os outros não sejam, mas é tão importante quanto os demais, para a população saber o que foi discutido lá, o que foi passado, o que teve lá de discussão na sessão e como votou cada vereador que estava representado lá. Se eu não postar, a pessoa não fica sabendo como que a gente se opinou lá dentro lá. Você deve ter alguma preocupação, porque foi uma preocupação geral, entendeu? Em todos os educadores e pais, inclusive de alunos das escolas das nossas cidades. Você ainda tem uma preocupação ou amenizou bem, já está bem melhor, está mais sob controle, a segurança principalmente nas escolas? Não, estou preocupado, Paulinho. Não é porque parou de falar na imprensa que terminou isso daí. Quando houve os atentados, teve aquela falação que no dia 20 ia ter outra emboscada com várias pessoas de várias cidades para invadir a escola, a gente ficou muito preocupado. Muitas mães, lá em Brodowski, mais da metade das mães não mandou o aluno na sala de aula. E eu lembro que a gente ainda teve teve sessão na Câmara, e meu discurso foi, e a gente correu atrás para contratar uma segurança particular para ficar na porta e dentro das escolas. Lá em Brodowski, a gente tem a Polícia Militar, que tem atividade delegada. Então, contratou o policial para fazer ronda nas escolas. Só que Brodowski inteiro tem 22 policiais no hall para trabalhar. Não que eles trabalham os 22 no mesmo dia. Lá é 5, 6 policiais por dia que trabalham. Então, mesmo contratando um policial, é impossível o policial ficar em horário de aula
dentro da escola. O policial, ele passava, ele ficava fazendo a ronda em cada uma das escolas. Então, ele saiu da escola A, para ele voltar aqui, ia ser depois de 4, 5 horas para ele voltar aqui. E no primeiro dia, segundo dia, o aluno ia ver isso daí e ia passar para os informantes que o policial demora 3, 4 horas para vir. E podia ter invasão das escolas lá. Então, a minha proposta, infelizmente, não foi acatada pelo prefeito, mas eu brigo até hoje que tinha que contratar uma empresa particular de segurança, o cara ir lá fardado, da empresa, aquela roupa preta, se com arma ou sem arma, a discussão vai ser outra, vai ser o segundo momento lá. Eu sou contra, não que eu sou contra o desarmamento, eu acho que o cidadão de bem tem que ter arma também, tá? Mas dentro da sala de aula, eu não sei. Mas aquela figura do segurança, um no portão e um dentro das salas de aula, não dentro da sala, mas nos corredores da sala de aula, fazendo a ronda, inibia aquela pessoa do mal que queria fazer alguma coisa lá. Então, até hoje, ainda eu brigo para isso. Igual você falou assim, a gente tem pretensões futuras lá em Brodowski. Se eu chegar um dia a ser prefeito de Brodowski, isso daí vai estar no meu plano de campanha, colocar seguranças fora da escola, no portão da escola e dentro da escola. Falou sim, colocar detector de metal, porta giratória. Imagina 700 crianças entrando na porta giratória. Nós vamos no banco, que entra eu, Andresa, nós demora meia hora para colocar o celular, depois tem que tirar o brinco, tem que tirar a aliança, tem que tirar o negócio da bolsa. Porta giratória não resolve. Eu acho que a figura da pessoa de segurança na porta e dentro da escola inibiria bastante. Então, até hoje eu estou preocupado. Não é porque parou de falar na televisão que acabou, isso aí não vai existir, segunda-feira não vai ter, em agosto que volta às aulas não vai acontecer. Eu tenho medo sim. Eu tenho duas filhas em idade de escola, eu fico preocupado em mandar minhas filhas para a escola. Todo dia eu fico preocupado lá. Então, a ronda escolar devia existir. Devia ser até de concurso público, a contratar. Não o vigia, que o vigia vai vigiar o patrimônio público lá, mas a segurança do aluno tinha que ter, sim. Eu sou muito, muito preocupado, Rolim, até hoje. Andresa, você sempre batalhou muito pela valorização da mulher na política. Existe um projeto dentro da Câmara entre as mulheres, ou partido político, ou fica restrito a um trabalho pessoal de cada um de vocês realmente? A verdade, Paulinho, que o assunto mulher é a maioria no Brasil, é a maioria no município. A mulher é a que mais depende de política pública, porque é ela que vai na UBS, ela que vai no CRAS, é ela que corre atrás. Então, é um assunto que acaba sendo discutido por todas as mulheres ali da Câmara, todas as vereadoras, inclusive, assim como o Fabinho, os vereadores homens também. Aqui na cidade, eu achei que a gente evoluiu muito em relação ao assunto das mulheres, porque a gente teve uma coisa diferente aqui esse ano, Fábio. A violência contra a mulher sempre foi muito grande, sempre foi uma preocupação nossa. Muitas vezes as mulheres apanham, têm filho para criar, não tem serviço, e aceita aquela situação porque não tem o que fazer. Aqui na nossa cidade, a gente tem muitas mulheres que vieram de fora, muitas mulheres que vieram casada, que era do Nordeste, vieram trabalhar numa usina aqui, separaram e tem situação difícil, que a vida corre risco mesmo. E aí eu falo que a gente evoluiu, porque nós aprovamos lá na Câmara um projeto do Executivo, que é o aluguel para mulheres vítimas de violência, que vai até 6 meses, já tem um tempinho que nós aprovamos ele. Essas mulheres, porque a gente não tem uma casa de acolhimento, mas essas mulheres vão ter um respaldo, Paulo. Essas mulheres que não tinham para onde ir, o município vai acolher. Por um determinado período vai ter aquele acompanhamento, porque também não adianta você pagar um aluguel e não dar um respaldo para ela. Vai ter esse aluguel para as mulheres, que é garantindo um lugar para elas ficar com o filho. Claro que tem critérios, se voltar com o agressor, se tiver perto, tem vários critérios que eu não vou lembrar agora, que já tem um tempinho. Mas já é uma evolução e uma conquista para as mulheres que antes não tinham escolha. E hoje vai ter esse acolhimento, vai ter esse aluguel solidário, vai ter um acompanhamento, sabe, da assistência social. Então, a gente acaba evoluindo muito. Não é uma discussão que é feita só por uma vereadora, não é só eu, ou só a Cláudia, a Marilda,
da Bela. É uma discussão que é feita por todos ali na Câmara, sabe? Então, todo mundo leva muito essa questão da mulher. A parte política, eu acho que ela ainda deixa a desejar. Muitas vezes a mulher, quando chega à campanha, ela ainda é vista como laranja nas campanhas, porque precisa ter um número mínimo. Então, eu ainda acho que falta um incentivo para a participação de mais mulheres na Câmara. Eu vou aproveitar esse gancho aí dessa sua fala, porque uma das perguntas que eu reservei aqui para falar para você é o seguinte: você vai batalhar esse ano que vem para o cumprimento da cota que é destinada às mulheres do orçamento? Paulinho, eu batalho desde a última. É que esse negócio não chega até nós. Fica Partidário? naquela cúpula, assim. Porque os partidos que não cumpriram a cota não foram penalizados. Eles não mandaram a cota do orçamento, inclusive, tá certo, para a campanha do orçamento partidário, tá? E não foram punidos, nem por isso. A gente é do mesmo partido, para nós não chega, Paulo, nem para os homens não chega isso. Nunca chegou, né? A verdade não chega aqui embaixo, a verdade é essa. Infelizmente, a gente tem muitas leis que não são cumpridas. E algumas, depois, eles ainda vêm. Essa, para mim, é um absurdo, Paulinho. Você ter direito, você tem uma parte ali que é destinada para mulheres, que é para incentivar, ela não chegar até mulheres. E aí, quem não cumpre ainda é anistiado, ainda fica como se fosse, sabe? Eu acho que tem que ser punido. Eu acho que a cota, as coisas têm que funcionar de verdade. Não adianta falar que tem um incentivo para a mulher, porque não chega. É uma pela outra. Eu, por exemplo, eu penso que a mulher ela tem uma sensibilidade diferente na política. Eu acho que a visão da mulher na política não menosprezando a participação, não é isso, mas a visão da mulher na política, a sensibilidade da mulher e a ousadia, porque a mulher é mais bocuda, ela acaba sendo mais ousada, é muito grande. Então tem que ter um incentivo. Normalmente esse incentivo é feito por outras mulheres. É uma mulher que ajuda, é alguém da cidade. Eu, por exemplo, eu tenho falado com várias mulheres da cidade, tenho tentado incentivar. Agora a gente começa a preparar o partido, né, para as próximas campanhas. Eu tenho procurado mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a cada 10 que a gente conversa, você vai ver o interesse em 2, 3. E quando a mulher aceita, ela faz uma diferença muito grande na cidade. Sobre um assunto muito delicado, porque quando a gente fala em adoção, a gente lembra sempre do ser humano, mas nós adotamos os animais. E quando você adota um animal, não é você comprar um chaveirinho e pendurar no bolso, um quadro e pendurar na parede, um bibelô e colocar em cima da estante da sua casa. É um ser que depende de todos os cuidados, como dependem as nossas crianças, os nossos filhos e assim por diante. E eu sempre, desde criança, sofri muito com o distrato de ver os animais serem destratados nas ruas. Era cavalo espancado, cachorro ali se arrastando de fome, e que acontece até os dias de hoje. E eu sei que você é um vereador que é muito ligado à causa animal, né? Sim, primeiro, eu gosto muito de animal. Tem uma chácara lá, se deixasse, eu tinha tudo quanto é tipo de bicho lá. Eu até costumo pegar e comprar ração lá, porque o pessoal abandona perto da minha chácara lá. Eu também acho uma judiação deixar um ser, uma vida abandonada. Então, o animalzinho, o cachorrinho, o gatinho, qualquer outro tipo de... É uma vida, então a gente tem que cuidar como se fosse um ser humano. Então a gente defende isso daqui, campanhas de castração de animais lá em Brodowski, a gente sempre está apoiando. Eu acho que é de utilidade pública a castração de animais na cidade, tinha que virar rotina, todo mês tinha que ter essa campanha de castração de animais. E a gente, até antes de ser vereador, a gente já abraçava essa causa aí de ajudar. Graças a Deus, Brodowski tem umas meninas lá que ama cuidar de animais lá. Eu costumo falar assim, que ela trata até melhor o cachorrinho do que a família dela lá. Mas, lógico que eu estou generalizando assim. Mas Brodowski é muito abençoada para essas 10, 15 meninas que tem lá, que cuida da causa animal lá. E sempre quando está
tá fazendo campanha, tá tendo... Eu sempre estou apoiando, sempre estou ajudando, e a gente está sempre buscando recursos federais, estaduais, para vir. Só que, acho que a vereadora também vai concordar comigo, infelizmente, esse recurso ainda não está tão disponível como deveria ser, como devia ser tratado pelo órgão estadual e federal. Brodowski, infelizmente, o nosso orçamento, a gente depende desses recursos, de emenda parlamentar, de ajudas de deputado, como você falou, o Baleia tem ajudado muito o Brodowski lá também, eu quero aqui agradecer pessoalmente já o Baleia, o Léo, que tem nos apoiado muito lá em Brodowski, lá conhecido, mas a verba para causa animal não chega até Brodowski, e infelizmente é aquela rifa que as meninas têm que fazer, e a gente tem que ajudar a comprar, ajudar a vender, E onde eu enxergo que tinha que ser de utilidade pública isso daqui, o abandono de cachorrinho, lembra que a gente vê abandono de cavalo lá, é triste, causando acidentes lá. Então, assim, eu acho que tinha que ter esse apoio maior da iniciativa política, da pública para ajudar essas causas aí. Perfeito. Andresa, você não acha importante, o Fábio, eu tenho certeza que vai concordar com isso como professor, não seria interessante, eu não sei se você teria condição de fazer isso, mas com a própria ajuda e a participação dos professores, como dos vereadores voluntários, se criar um projeto de fazer sessões simuladas com as escolas, pegar determinadas escolas, promover uma sessão simulada da Câmara, sei lá, cada 2 meses, para incentivar, aí convidar as escolas para assistirem, aí o vereador ensina, vai junto fazer a sessão junto com o aluno, e põe lá, e elege o presidente da Câmara, o secretário, o primeiro secretário, pega comissões, ensina a dar parecer, porque já que não acontece na escola, a gente poderia fazer um projeto pedagógico da política legislativa, principalmente na Câmara Municipal. Não seria interessante um projeto dessa natureza? Você acha que é muito caro, custa muito, ou é só realmente vontade? Porque as despendências estão ali, né? Ô, Paulinho, a gente passou por essa experiência esse ano. A primeira vez que Batatais participa do GIMA, que é uma gincana do meio ambiente em Franca. E nas escolas foram eleitos prefeitos. A gente ainda não teve essa experiência de eleger vereadores, mas é aquele parlamento mirim, né, que antigamente eles falavam, que é explicar e ensinar para as nossas crianças como que é essa questão a nível de município. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que a gente tem que atender, eu já falei com o nosso secretário Vitor em relação a isso, eu percebo que ele tem um interesse, tudo que é para valorizar a educação das crianças, ele está sempre atento. Trazer isso para o nosso município, não fazer uma eleição só para prefeita mirim, que era um encanto a nossa menina, representou muito bem Batatais lá em Franca, mas aqui no nosso dia a dia, entre as nossas escolas, levar para assistir, eu sinto muita falta. Na Câmara a gente tinha momentos assim que as escolas iam para participar da sessão. Os alunos maiores iam, participavam durante um período, depois iam embora, porque o tempo deles era menor. Isso não acontece há muito tempo. Precisa trocar um diálogo, voltar essa conversa com o Vitor e incentivar, porque se a gente começar a incentivar nessa idade, que eles vão, pega lá um aluno de 5º ano, isso, sabe? Eles vão amadurecendo, eles vão tendo aquele senso de cidadão, vão entender melhor, vão defender a cidade de forma diferente e vai ter o interesse, né? Eu acho muito importante. A gente teve uma primeira discussão, mas já tem um tempinho e você me deu uma ótima ideia para chamar o Vitor, voltar a discutir, ver o que a gente pode fazer. Perfeito. Eu não sei se seria nos moldes do parlamento mirim, se daria para levar para as escolas ou levar a escola até a Câmara. Mas eu acho importantíssimo, acho interessante, Paulinho. Paulinho, só para complementar também, eu também acho importantíssimo. Eu sou vereador de 2º mandato, mas lá no meu primeiro mandato eu tentei fazer isso, porque eu tinha acabado de sair da sala de aula e virei vereador. Eu não estou acumulando as 2 funções, porque no meu entender eu acho que você não faz nenhum bem feito. Então eu estou afastado de professor e virei vereador. E eu tentei levar o aluno para a sala de aula, só que a gente vê muita dificuldade realmente nisso daí. No secretário
da educação, nos outros próprios colegas professores, que dificultava a ida do aluno até a Câmara. Eu acho muito importante. Eu percebia lá que quando o aluno estava lá, você dava aquele momento dele sentar na cadeira de vereador, ele começava a perguntar e a curiosidade para o melhor para a cidade. Ele começava a passar a entender por que tinha um buraco na porta da casa dele, por que o transporte de aluno estava lá. Então, eu acho também que todas as escolas tinham que ter o seu prefeito e a Câmara de Vereadores ainda tinha que se eleger no começo do ano. Do mesmo jeito que tem a Semana do Meio Ambiente, tem a Semana da Leitura, Semana do Livro, tinha que ter a semana política dentro da escola. Já logo no comecinho, nos primeiros dias de aula, para eleger o vereador. Eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que eu acho de extrema importância e faz uma falta muito grande para as duas cidades, Batatais e Brodowski. Eu acho que tinha que haver um convênio, um acordo, uma parceria em relação ao roteiro Portinari. Porque as duas cidades poderiam desenvolver um turismo econômico de extrema importância para os dois municípios, e isso não ocorre. Ficou afeito e restrito àquele roteiro do Estado, né, que também não funciona e que não tem divulgação nenhuma. Essa que é a grande realidade. Então, o que eu acho que falta, tanto para Batatais como para Brodowski, é fazer uma parceria e um marketing mais agressivo, mais eficiente em relação às atrações desse roteiro, principalmente de Portinari. Paulinho, eu sempre defendi essa bandeira também. Eu gosto de viajar, passear, e a gente anda esse Brasilzão, e a gente vê tantas cidades com menos coisas importantes do que Brodowski e Batatais, recebendo turistas, redes de hotel gigantescas lá. E isso se deve ao que você falou aí, o marketing. O cara vendeu aquela sementinha lá, vendeu aquele produto, publicando no Facebook, Instagram. Antes disso, a televisão vendia a propaganda, gastava-se com marketing para vender aquela sementinha daquela cidade lá. Brodowski, Batatais, tão rico com as obras de Portinari, não só obra de Portinari, tantas outras coisas que Brodowski... Hoje, um turista em Brodowski, ele consegue ficar 3 dias tranquilamente lá em Brodowski, fazendo o que tem. Sítios, fazendas, mesma coisa que em Batatais. Em Batatais também tem tantos outros pontos turísticos, não é só a igreja matriz aqui em Batatais. Tem outro, Brodowski, fazendas que servem almoço, começando lá antes de chegar em Brodowski, a Leão Leão, depois a cervejaria que está montando em Brodowski, coisa, espetáculo lá, que podia se tornar rota de turismo, mas para isso a pessoa que gosta de turistar precisa estar conhecendo. Só que não conhece, não divulga, como que a pessoa vai ter interesse em ir lá para Brodowski e para Batatais? Então eu acho isso muito importante e traz dinheiro para a cidade. Paulinho, eu penso que tem que ter política pública unindo os municípios. Exato. Eu percebo, se a gente olhar, por exemplo, o caminho da fé, que eles vão passando por vários municípios. Um município fortalece o outro, sabe? Um vai oferecer uma hospedagem que já vai indicar a hospedagem na cidade próxima. Quando tem eventos, quando tem uma festa do leite ou a festa do peão lá em Brodowski, acho que falta essa união de um disponibilizar para o outro um ônibus para poder valorizar o turismo. Tem aqueles de excursão que um ou outro organiza de forma particular, mas eu acho que tinha que ter ação política nisso, para valorizar. E não é um turismo para a gente de Batatais e Brodowski vir para Batatais. É trazer gente do Brasil inteiro para conhecer as nossas riquezas. Além de um turismo cultural, com as telas de Cândido Portinari, a gente tem uma beleza natural aqui, que a gente precisa investir mais, Fábio, que é as nossas cachoeiras. Aqui a gente tem o Parque Náutico, mas além do Parque Náutico, a gente tem várias cachoeiras em sítios, que hoje estão abertos à visitação. A gente vê o Desengano, tem o turismo religioso, muita gente indo ali na Mãe Rainha e em outros lugares. Tenho certeza que, como você falou, sítios, e muitas vezes a gente aqui de Batatais não conhece os sítios que o Fábio citou, e eles lá não conhecem as nossas cachoeiras. Então a gente começa a mudar isso a partir do momento que a gente começa uma ação política, começa a unir
unir para defender e divulgar uma rota. E eu acho que essa rota ela poderia ser bem mais aberta. Não precisa ser Brodowski, Batatais, você coloca Altinópolis, Nuporanga. Eu acho que tem que ter um circuito entre os municípios para trazer gente do Brasil inteiro. Para isso, eu acho que precisa de política. Tem que ter um prefeito falando com o outro, um vereador fazendo um meio-campo, assim como começou a nossa região metropolitana. Eu lembro dos vereadores de Ribeirão Preto vindo aqui para Batatais para falar, a gente precisa ter uma região metropolitana. Ainda não é a região metropolitana aquilo que a gente queria, porque não tem fundo, não tem como fazer muita coisa, mas ela já é uma realidade. Às vezes não acontece no tempo que a gente quer, mas acho que a gente poderia fortalecer o nosso turismo assim. Não só ser uma cidade turística para receber uma verba do DAD, uma verba federal, mas para acolher e mostrar a nossa cidade. E a gente tem muita coisa bonita para mostrar aqui no nosso interior, né, Paulinho? Você falou Com certeza. da rota para Aparecida do Norte. Brodowski, tem inúmeros ciclistas que saem de Brodowski, mas o ponto de partida não é Brodowski. Eles vão lá em Tambaú, lá em Casabranca, saem de lá. Poderia estar começando aqui em Batatais, Brodowski, e cabe isso daí, como você falou, o poder público fazer essa divulgação. Aliás, vamos sair de Brodowski. aqui em Batatais a gente recebe muito ciclista, que é uma outra coisa que vira e mexe, eu cutuco a Paula da Cultura e também o menino do Meio Ambiente, o Lucas, porque a gente tinha que valorizar mais esse horto que a gente tem. O horto é uma outra atração. Ali tinha que ter um circuito de bicicleta. O pessoal, eu fiz um caminho ali com meu marido e com os meus amigos, que nós saímos de Batatais, nós fomos até Jardinópolis, caminhando. E no caminho, quantos ciclistas, mas muitos, Fábio, sabe? Gente de várias cidades. Então, a gente tem o que oferecer. Eu acho que falta um trabalho político ali para cada um fortalecer aquilo que tem para oferecer. Perguntava antes do intervalo se Brodowski, nessas últimas décadas, teve por parte da administração pública um planejamento sequencial, seriedade e responsabilidade na aplicação do erário público. Infelizmente não teve. É triste falar isso. Eu acredito que tinha que ter essa sequência. Um prefeito já deixar para o outro o que vai fazer, principalmente, a gente está até comentando aqui, de indústria, saúde e emprego, tinha que ser os carros-chefe, o padrão para seguir. Mas, infelizmente, hoje o orçamento de Brodowski está na casa dos 115 milhões. Eu acho muito dinheiro para uma cidade do porte de Brodowski, que, infelizmente, é mal aplicado. Brodowski, por inúmeros anos, sofreu com a falta de água em Brodowski. De 6 em 6 meses, quebra um poço artesiano lá. Agora, recentemente, semana passada, perdemos 2 poços artesianos. E é um dinheiro que não estava planejado em gastar com isso. E tem que contratar caminhão-pipa, manutenção do poço, comprar novas... E isso custa caro. E isso já saiu dinheiro do orçamento do município, que podia ser aplicado em outras coisas e não é. Então, infelizmente, Brodowski não aplica da melhor forma possível o orçamento da cidade. Tem empresas... prestadora de serviço do município, que às vezes tem um favorecimento lá dentro, é triste ver isso, nós como vereador, a gente sempre eu estou sempre denunciando, essa semana mesmo, fiz 2 denúncias por mau uso do dinheiro público, que a gente vê que não está sendo bem aplicado, mas a empresa está sempre lá dentro da prefeitura e tem um benefício maior. Brodowski tinha o costume de pagar metade do 13º agora em julho, não vai conseguir pagar para os funcionários, uma pena isso. Só que empresários vai lá e sai acariciado com pagamentos de serviços prestados na cidade lá, que a gente não viu o resultado. Então, infelizmente, Paulinho, o Brodowski não tem esse planejamento aqui, é muito triste. Andresa, o prefeito Juninho Gaspar, de administração, tem uma boa arrecadação, está com dinheiro em caixa, e se acredita que esse 1 ano e meio que falta ele consegue entregar, porque se ele conseguir entregar, vai ser vai dar uma cara diferente para a cidade. Pelo menos. Aliás, é o seguinte, viu, Fábio? Toda cidade conservadora, e Batatais não foge à regra, porque ela é conservadorista realmente. E todas as vezes que você vai mexer em algo antigo,
Porque o cidadão, ele valoriza muito o prédio antigo, ali morava o fulano, aqui era isso, aqui era... E esquece de valorizar o ser humano que construiu aquilo e levou aquilo ali a efeito, né? Então, ela é muito conservadora nesse sentido. E todas as vezes que você vai mexer em alguma coisa, o conservadorismo começa a falar mais alto. O prefeito está se propondo a querer dar uma nova cara, ou melhor, uma cara de instância turística que Batatais tem esse título. E só o fato dele ter cercado a praça ali para fazer uma série de reformas, que eu quero crer que eu vi o projeto, vai ficar muito bom, já está levando paulada de tudo quanto é lado e colocando aquelas comparações. Ah, vai mexer o que não precisava, por que vai mexer com a praça? Está faltando remédio na UPA, não sei. E aí começa, não é a política, é a politicagem, não é verdade? Você acredita que o prefeito entrega realmente tudo que ele tem prometido até o final da administração desse 1 ano e meio, Andresa? Ô, Paulinho, eu acho que tudo não. Eu não acredito que ele vai conseguir entregar tudo. A maior dificuldade, o maior obstáculo que o Juninho tinha, eu acho que ele já venceu, que era a questão fiscal do nosso município. O nosso município, Fábio, ele não tinha nome, era um nome sujo, não conseguia pagar fornecedores, não conseguia comprar. Então, ele passou 1 ano e meio, quase 2, além da pandemia, organizando essa questão fiscal do município. Hoje, quando fala em Batatais para fornecedores, é visto de uma outra forma. Não aparecia ninguém nem para concorrer, porque tinha vários escândalos. Ali eles pedem um pouco a mais por cima, ali tem uma questão de propina. Ou então, ali eles não pagam, ali eles demoram para pagar. Então, a gente tinha uma fama muito ruim nesse meio. Então, além de enfrentar a pandemia, o Juninho precisou colocar a casa em dia nesse sentido. Então, conseguiu aprovar na Câmara financiamentos, ele conseguiu enxugar. A gente teve secretários aqui no município que chegou a acumular 4, 5 secretarias, não era um para cada, o Rio mesmo. Eu lembro dele como secretário de obras, como chefe de gabinete, secretário do desenvolvimento e vários outros. Então, ele teve que enxugar, colocar a casa em dia, e isso levou um tempo. O tempo da pandemia e 1 ano a mais. Aí agora que a casa está assim, ele começou a fazer. Só que eu não acho que dá para fazer em 1 ano e meio, 2. Ele vai conseguir mostrar muita coisa porque ele está com um planejamento legal. Mas eu acho que vai ficar coisa sem entregar, até porque não depende só da vontade do prefeito. O Fábio falou uma coisa e é verdade. Vou dar um exemplo. A gente está com uma licitação dos bairros Cimara, Cimiele, Garimpo. Tem o dinheiro, a administração quer fazer, só que uma empresa entrou contra outra na licitação. Isso foi para a justiça. Aí ele quer fazer, ele anunciou que ia fazer, mas ele vai fazer? Quanto tempo isso vai ficar na justiça? Então, esse tipo de coisa impede concluir algumas coisas. Aqui a gente acaba, aqui não, a administração pública acaba sendo muito engessada, né? Eu sei que ele tem um planejamento e vai fazer tudo para entregar para a população. Só que o planejamento ele ficou tão grande e tem orçamento para isso, que algumas coisas não dependem só dele, vai depender da licitação, Perfeito. Como que isso vai ser visto na justiça. Então, por ser grande demais o planejamento, eu acho que para 2 anos ele não vai conseguir concluir tudo. Andresa Furini, hoje sendo presidente da Câmara, sendo entrevistada dentro do programa Cenário Político, juntamente com o Fábio Severi, que está aí sendo indicado para ser o prefeito de pelo menos, concorrer à prefeitura de Brodowski. Fábio, eu perguntava para você antes do intervalo as carências principais de Brodowski. Embora são as mesmas, né? Só difere na proporção no tamanho das cidades, mas os problemas são os mesmos. É água, é esgoto, é iluminação pública, é a pavimentação, é a habitação e vai por aí afora, né? Sim, mas hoje... como são as principais de Brodowski? A falta d'água, como está ocorrendo aqui em Batatais? Não tem como não falar de Brodowski e não falar de Portinari e da falta d'água. Ou falar da falta d'água e depois de Portinari. Falta d'água não é uma referência boa. Né? Não é, infelizmente não é. Portinari sim, mas... Brodowski sempre sofreu com a falta d'água. E nessa última administração já quebrou a bomba 13 vezes, porque dessa última vez quebrou 2 ao mesmo tempo. Na verdade, um dos postos de Brodowski, que é o maior, que a gente chama de posto Casa Branca, perdeu ele. Ele estava puxando areia, tinha que fazer manutenção, mas não tinha como parar, senão a cidade ia ficar sem água.
tomaram a decisão de continuar forçando o poço. Infelizmente, perdeu. Então, perdemos um poço em Brodowski, vai ter que ser furado um novo poço. O último que se furou em Brodowski demorou 6 anos para ser furado, tomara que não demore tudo isso. Então, Brodowski está sofrendo muito, mas muito. Na última semana, a cidade inteira ficou sem água. Teve que viver aquela triste realidade dos caminhões-pipa abastecendo a cidade. Tentava ligar à noite, mas a água que vinha dos poços, dos outros 2 poços que sobrou em Brodowski, não atendia toda a cidade, principalmente a parte alta. E Brodowski é uma cidade alta. Todo mundo que chega em Brodowski tem que subir morro para chegar lá. Então, Brodowski é uma cidade alta e sofre muito com o problema d'água. Então, não tem como falar de Brodowski e não falar da falta d'água. Um outro grande problema que a população enfrenta é o déficit habitacional. Brodowski, há 24 anos, não tem construção de uma casa popular. E o prefeito ganhou 2 eleições vendendo essa propaganda, que ia construir casas populares em Brodowski. E já está terminando praticamente 1 ano e meio para terminar o mandato dele, e você não vê nem planando o terreno para construir uma casa popular lá. Muito triste. Brodowski tem um déficit muito, muito grande. E Brodowski, infelizmente, um lote lá em Brodowski, um terreno é muito caro. Desculpa, não te cortando, o presidente Lula veio a público aí recentemente falando que vai votar com Minha Casa Minha Dívida aí, logo, com 1 milhão aí de casas aí a serem construídas. Sim, mas Brodowski, eu acho que não chega, porque hoje, para construir uma casa, a contrapartida da prefeitura é dar o terreno. A prefeitura tem que dar o terreno para o governo do estado, no caso que é mais fácil, mais próximo da gente, construir a casa do CDHU. E Brodowski não consegue comprar essa área. O prefeito até falou que comprou recentemente uma área, 1.600.000, 42 mil metros quadrados. Só que a documentação ainda está enrolada. E a documentação não é do dia para a noite que desenrola também. Eu acredito que o prefeito não vai ficar os 8 anos sem construir nenhuma casa popular. Então vai ser um grande desafio para o próximo gestor de Brodowski, a construção de moradia em Brodowski. Andresa, você como presidente da Câmara de Vereadores, você ainda houve muita coisa, muita cobrança em relação à água e mais outros grandes problemas que toda a cidade tem? Muito, Paulinho. Só vou fazer uma observação. É Minha Casa e Minha Dívida com teto. É melhor do que estar sem teto e correndo atrás de osso. A gente ainda tá caminhando, tá gatinhando, mas tá melhor. Se ele baixar o juros, se ele conseguir baixar o juros e diminuir, inclusive a renda familiar que tem que ser apresentada e tudo mais, e tudo que é feito antigamente e a Caixa Econômica assumir e tudo mais, fica bem melhor, realmente, aí facilita a construção de casas populares no Brasil novamente. Eu sou otimista. A gente viu aí ontem um anúncio do preço da gasolina baixando mais, o gás de cozinha baixando mais, mas tudo é um processo, né? Não vai ter varinha de condão, não adianta se ter boa intenção sem seguir os trâmites legais. Então, eu tô muito otimista. Em relação à água, a reclamação é constante. Inclusive, eu reclamo. Tem dia que lá em casa dá vontade de fazer birra, porque não chega água na torneira. Hoje de manhã, se prepara um balde para lavar uma roupa, eu não sei o que aconteceu, porque eu não falei com nenhum responsável, a água estava muito amarela, estava pura terra, você não tinha condições de lavar uma roupa com aquela água. É um problema que Batatais, acho que a região, muitos municípios... queima bomba, falta energia, queima bomba, né? Uma os problemas de sempre, cada hora é uma coisa, até porque tudo que a gente tem é muito velho. Eu fico olhando a nossa taça, tem hora que eu falo, meu Deus, uma hora esse trem vai desmoronar, porque é uma cidade antiga, é uma infraestrutura antiga, é tudo muito velho. Então, para você tirar tudo isso, leva um tempo, né? Mas o que me conforta também é a gente ver os investimentos que estão sendo feitos. Antigamente, queimava uma bomba que era uma semana, hoje a gente tem bomba reserva. Continua a população sofrendo? Muito. Só que eu acho que o período para atender a população demorou um pouquinho. Eu espero que essa ligação do garimpo com outras redes ameniza um pouco a falta d'água, porque a água é essencial, a nossa população sofre com isso. O investimento que está sendo feito na perfuração lá no Desengano, que também amenize. Graças a Deus aqui a gente não leva 6 anos para fazer, está bem adiantado esses investimentos na água. Acho que ainda não vai ser o suficiente.
sabe? Porque, infelizmente, nós fomos crescendo, sem fazer reservatório, sem ter um planejamento, sem ligar uma rede de água na outra, e depois vem as consequências, né? Acho que depois precisa ter um novo planejamento. Eu acho que cada loteamento, principalmente esses particulares, tem que ter um reservatório, uma ligação diferente. Não sou da área, não sou técnica nisso, mas eu cobro solução. Por quê? Porque a água é essencial e a nossa população sofre, assim como a de Brodowski, Fábio, muito. Acho que diminuiu o tempinho de sofrimento. Sou testemunha dos investimentos que estão sendo feitos, mas é uma coisa que a gente precisa demais, porque você ficar o dia todo trabalhando, você chegar em casa, você não conseguir tomar um banho, é muito complicado. E aqui a gente tinha uma dificuldade muito grande também. Aqui a gente tem muitas casas, normalmente o pessoal mais vulnerável, que não tem caixa d'água, não tem reservatório, porque se você tem uma caixa d'água ali para quebrar um galho, ainda vai. Agora, quando você não tem caixa d'água, né, você não tem como fazer comida. Por mais que você enche uns balde, umas coisas ali para tentar, é muito complicado. Se você procurar nos anais da sua casa que você preside, no primeiro mandato meu, aliás, no segundo mandato de vereador, que já faz 20 e tantos anos, um dos projetos que eu fiz foi durante a campanha, Fábio, que eu estava andando no bairro Joaquim Marinheiro 2, estava sendo construído num projeto de mutirão, e de repente uma senhora chegou e falou: "Tá vendo, Paulinho, meu marido chegou do corte da cana agora. Ele estava preto de fuligem. Agora ele está pegando a bicicleta e indo lá na cachoeira tomar banho porque não tem água." Eu falei: "Mas por quê?" "Porque não tinha caixa d'água." Então eu fiz um projeto de lei obrigando, e esse projeto foi aprovado, ele é lei, obrigando que todo conjunto habitacional daquela época para cá teria que ter no mínimo uma caixa d'água de 500 litros. Deve ter feito e deve ter. Eu não acompanhei de lá para cá porque eu me afastei. Mas só concluindo, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de fiscalização. Existem, né? Tipo assim, não dá pra gente saber aquele que construiu uma casa no fundo, se ele pôs uma caixa d'água ou não. Porque tem muito isso. De repente, da sua lei pra cá, os novos loteamentos colocaram. Mas e a do fundo? E a outra? Então a gente tem essa dificuldade de fiscalização. Mas já está no nosso orçamento, já vai ser uma ação do município também, fornecer essas caixas d'água. Então isso também já ameniza o sofrimento da população que não tinha nem aonde estocar. É um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal e o município vai passar a esses reservatórios para a população. Então já ameniza um pouquinho e já consola o coração, porque a água é tudo, né, gente? Eu quero fazer uma pergunta para ambos. Vocês acreditam agora, por exemplo, que essa inegibilidade aí do Bolsonaro ainda vão permanecer nos parlamentos municipais essa discussão ideológica e ser estendida até a eleição do ano que vem? De esquerda, direita e assim por diante? Quer começar ou que vai eu, Fabinho? Pode ser você, André. Eu acho, Paulinho, que menos. A gente viveu um momento muito polarizado, a gente viveu um momento de agressões, de falta de respeito pelos dois lados. Eu acho que da campanha para cá isso já diminuiu muito. Você lembra na nossa Câmara mesmo aqui, essa questão de direita e esquerda virou processo. Quantas vezes a gente teve que suspender sessão da Câmara lá, deixar de discutir assunto da cidade para ficar discutindo. A gente teve vereadores que teve processo de pedir cassação ali, de cidadão processando o vereador. Então foi horrível. Hoje você não vê isso. É normal numa democracia a gente ter quem é da direita, quem é da esquerda, só que eu acho que aquela questão acirrada, aquele negócio de um afrontar o outro, eu acho que para a próxima eleição vai ser bem menos. Por quê? Porque antes da eleição presidencial era uma coisa constante. Depois você percebe que já diminuiu muito. Eu acho que essa questão do Bolsonaro ficar inelegível, eu acho que diminui um pouco mais. Se foi justo ou não, se a sucessora vai ser a Michelle ou qualquer outro nome ou não,
Independente disso, eu acho que vai diminuir aquela questão que é tão de afronta, um afronta o outro, porque é muito do perfil da pessoa. Eu tenho um perfil mais de ir para cima, de falar os outros. Qualquer um que for, tipo assim, substituir o Bolsonaro, apesar que cabe recurso, pode até ser reversível isso no Supremo ou não, não vai ter aquele perfil dele. Então, eu acho que a tendência é diminuir essa questão de violência política. Eu não sei se isso é uma visão... Você não está sendo muito otimista, não, Adriana? Eu acho que não. Eu não estou com esse teu otimismo muito, não. Você tá? sabe Mas, por que eu acho que não? Como que foi lá na tua Câmara, do fim da eleição para cá? Continua a questão de direita e esquerda? Porque se a gente olhar nas assembleias, olha a nossa Assembleia, não vamos ficar vendo a nível Batatais, não. Olha a nossa Assembleia do Estado. Você vê a questão política polarizada ainda entre direita e esquerda? Mesmo tendo o nosso governador da direita, a esquerda não está fazendo como fazia antes. A direita também não. Se você olhar Santa Catarina, olhar o Paraná ali, que ali era uma coisa, olhar o Nordeste, você vê que isso já mudou a nível Brasil. E os municípios, mesmo os do interior, mesmo de pequeno porte, acompanham. Você não vê aquela questão polarizada igual você via antes da eleição mais. Muito difícil. É claro que tem exceção. Perguntei para o Fábio, não sei se Brodowski é uma exceção. Mas hoje a questão é muito mais entre, tipo assim, situação e oposição entre prefeito e vereador do que entre presidentes e ideologia. Vocês acreditam que aqui no interior, em relação à política municipal, ainda se vota na pessoa? Sim, Paulo, eu entendi o que você quis falar do otimismo, mas eu entendi completamente o que a Andresa quis falar. Lá da Brodowski, depois a gente vai para o cenário federal. Brodowski sempre teve lá, por muitos anos, lá, mais de 30 anos, o grupo A e o grupo B, o grupo do Zé Fábio e do Zé Grande. Eles revezavam a política lá. Isso acabou lá em Brodowski. Tanto é que a gente não sabe quem que vai ser o próximo prefeito, se vai ser um descendente do Zé Fábio, do Zé Grande. Eu acredito que vai ser um... São as dinastias. Sim, políticas. Isso, mas está terminando isso, já não tem já. Eles já não têm mais... desculpa a expressão, mas a cria deles já não faz mais parte do cenário político. Uhum. Hoje está bem mais abrangente. E o que a gente vê também aqui em Batatais, já não tem mais aqueles grupos políticos lá. Hoje está aberto. Lá em Brodowski não tem mais o grupo A ou o grupo V. O azul ou o vermelho que vai ganhar. E do mesmo jeito que eu vejo aí, o que o Lula passou, condenado, depois teve os recursos, tirou... E o Bolsonaro acabou de ser inelegível, mas acabou de ser. Tem mais 2 anos para ele entrar com recurso, ganhar, a própria população intervir nisso daí, buscar isso daí. E cenário político é a mesma coisa, igual o Andrés falou, lá na Assembleia Legislativa, eu não vejo mais quem que é de direita e quem é de esquerda lá. Cada um está defendendo o interesse que a gente falou da causa animal, do meio ambiente. Eu vejo mais esse político defendendo a causa dele do que o esquerda e direita. Eu vou me reservar o direito de aguardar o ano que vem para ver como é que vai ser o comportamento. Sim. Aí depois eu concordo com ambos. Pode ser que ainda mude, porque a política ela muda muito rápido, sim, né? Tem coisa que a gente fala de manhã que já não serve à tarde. Exato. Mas dinâmica, o cenário hoje é esse. Hoje a gente vê a questão polarizada bem menor que antes. Tomara que ocorra dessa forma realmente. Uma pergunta para vocês. O que vocês acham, ambos, dessa participação e essa inclusão mais direta desses movimentos religiosos na política, a ponto de ter até bancadas no Congresso Nacional hoje? Vou começar respondendo aqui. Eu acho válido, eu acho que tem que ter o respeito, sim. Eu não sei se tem que misturar política com religião. Eu acho assim que lá o culto, aquele momento religioso da gente ter o nosso momento de fé lá, não tem que ser transferido para dentro da política. Mas eu acho sim ter o interesse, como tem a bancada da bala, a bancada GLBSD, todas as bancadas é importante, inclusive a religiosa. Então, assim, eu acho que tem que ter sim, mas não misturar o feito religioso, o ato religioso com a política. Mas vocês não acham que esse corporativismo, inclusive, é um tanto quanto ruim para o desenrolar natural da política? Mas daí você já quer falar
o lado do empresarial da religião, o CNPJ mas assim, o ato religioso eu acho que é válido para a política, assim, aquele momento de fé. E aí, Andresa? Ai, Fábio, eu penso um pouquinho diferente de você. Eu aprendi, eu fui criada em igreja evangélica, eu aprendi que a igreja é um lugar para você buscar a Deus, para você buscar arrependimento, para você buscar... E eu sei que isso é muito natural. Hoje em dia, a gente vê a bancada, a gente vê o tanto... Só que é uma coisa que eu lamento e me entristece muito. Eu vejo quantas igrejas, quanta gente simples sendo usada por pastores que, sabe... que são mais políticos do que pastores, aqueles pastores à moda antiga, que abriam uma igreja para cuidar do rebanho, para falar de conversão, de arrependimento, de salvação. Eu lamento muito, é real, a gente tem que conviver com muito respeito, até porque a minha fala acaba contrariando um monte de gente, mas é uma coisa que eu lamento muito ver isso dentro da igreja, dentro da religião, independente se evangélica, independente se católica. Eu acho que a religião é uma coisa muito sagrada, a fé é sagrada, né? Então eu acho que ela não deveria misturar com política. Não quer dizer que você não tenha que ter o seu representante, alguém que vai estar ali, de repente, do meio da igreja, lutando por uma isenção de impostos, garantindo os direitos num congresso, numa assembleia, num município. Agora a gente vê o número de pastores deixando o rebanho para entrar na política, porque ali já tem um curral eleitoral. Eu acho isso muito triste. Pastores e padres também, Pastora, ou qualquer padre, todas as religião, sem exceção. você deixar a sua vocação e se profissionalizar numa política, porque você tem um rebanho, eu acho isso Mas aí muito está sendo o triste. inverso, Andrés. O cara tá usando aquela instituição para se promover, Exato. entendeu? É Não essa colocação que eu Isso. faço. Sim, mas Porque eu na realidade, continuo todos ainda nós... que- lamentando, porque eu penso assim, dando uma resumida num exemplo. Você tem tua casa, você põe teu prato de comida, você não vai lá para comer no teu banheiro, o lugar de comer é na cozinha. Sabe? Você tem a sua sala de estar, você tem o teu lugar do descanso. Sim. Eu penso que a fé e a religião é mais ou menos isso. Se você está indo buscar fé, religião, uma ajuda, você não está indo lá para falar de política, você não está querendo ir lá para ficar... Eu presenciei, Paulinho, membros de igreja ter que ficar repetindo o número de candidato a deputado. Eu falei, meu Deus do céu, que isso eu sou ponto contra, que a eu gente concordo com chegou. você. Então não dá para falar que a religião não é usada pela política. Ela é muito usada pela política. Eu vi pastores que foram referências para mim ter umas atitudes que hoje eu sinto vergonha. Eu vi padres, sabe, tendo mudança e caindo, que eu acho uma vergonha por uma política. Sabe? Eu acho que a vocação, quando você é chamado na política, você é chamado na política. Quando você é chamado na arte, você é um pintor, você vai ser um artista. Quando você é chamado na fé, você vai para a fé. Eu acho. Quando tem essa mistura e o povo é usado, eu lamento. Você fez uma colocação, ambos fizeram uma colocação muito sábia por uma única razão. Todos nós que somos cristãos, independente da nossa... do nosso envolvimento, em qual religião nós pertencemos, nós temos que ter um único pensamento. Deus, Jesus, tem preferência por algum partido ou algum político? Não. Ele nos ama a todos, indistintamente. Simples assim. Partindo desse princípio cristão, é fácil ver o quanto está sendo usada a instituição religiosa, independentemente, tá? Não estamos falando de isso. evangélico, católico, todos eles, sem exceção, É muito estão se triste inserindo ver o uso. interesseiramente, tá? Na política, que não deveriam. Deveriam Deixa eu só manter fazer uma dentro observação, dos porque eu seus... fico com medo de ser mal interpretada. E essa fala minha, o que eu estou lamentando é o uso da religião para se ganhar a eleição. Eleição. Sabe? Tá certo, Mas isso não correto. quer dizer que a gente não tenha
padres, pastores comprometidos com a comunidade. Exato. Não quer dizer que a igreja não é um lugar de conversão, de acolhimento. São coisas diferentes. Graças a Deus que a gente tem várias igrejas, tem uma diversidade. Se você não se enquadra numa, você tem várias outras para escolher, para buscar uma fé. Para querer, sabe, ser uma pessoa melhor do que ontem, para servir a Deus. Então, uma coisa é ter as igrejas e reconhecer a importância. Outra é ver ela sendo usada. O que me revolta é ver ela sendo usada. Agora, a importância da igreja na vida da gente é muito grande. Perfeito. Fábio, deixa eu te perguntar alguma coisa que você gostaria de concluir. Nós estamos encerrando o programa. Não, foi bem produtivo, Paulinho. Perguntou tudo. Eu também espero ter respondido tudo à altura aí. E estou à disposição, sempre. E hoje, mais uma vez, nós cumprimos o nosso objetivo, que é fazer esse intercâmbio entre os políticos da nossa região. Tá? Sim, eu e o Andrés da mesmo partido, a gente nem sabia, depois a gente vai até Nós vamos estreitar. conversar e você será convidado mais vezes. Obrigado Sim, pela sua participação, pela sua presença, viu, Fábio? Eu que agradeço o convite, Paulinho, agradecer você, a toda a equipe aqui da retaguarda aqui. A Andresa, uma honra dividir a bancada aqui, Andresa. E sempre querendo o melhor para nossas cidades. A gente está lá com um propósito, e o propósito é buscar o melhor para cada cidadão, para aquela pessoa que mais precisa lá. Obrigado e estou à disposição sempre que precisar. Andresa, muito obrigado mais uma vez. Você sempre atenciosa e muito realmente presente em todos os convites que a gente faz para que você venha aqui trocar figurinha com a gente aqui no cenário político. Muito obrigado, viu? Quem agradece sou eu, Paulinho, essa oportunidade, e você proporciona coisas boas pra gente. Olha que bacana essa troca de experiência entre eu e o Fábio. Às vezes tem coisa que a gente acha um absurdo e um vizinho ali passando a mesma dificuldade. Então tudo isso, essa troca de experiência motiva a gente. Então a gente agradece você, agradece a TV Educadora, a equipe. Eu preciso te falar do prazer em te conhecer, só de ver a sua luta, o seu sofrimento para querer uma Brodowski melhor. É o nosso primeiro bate-papo, mas dá para ver como você é uma pessoa bem intencionada. Obrigado, Fábio. Então é um prazer muito grande te conhecer. Vou estar na torcida por você aqui para que você chegue na prefeitura nesse próximo pleito. Que Deus abençoe os seus caminhos, a população de Brodowski. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, essa população maravilhosa de Batatais também que a gente ama, e me colocar sempre à disposição. O que precisar, a gente está aí. Um abraço a todos.